Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, professora. Está-me a ouvir? Sim, ouço. E a professora ouve-me? Eu vou, mas nunca o vejo. Pois. Miguel está em pijama, é? Não. Não estou. Então, Mas, está professora, por tudo bem, acaso, queria Miguel? falar... Está tudo. E por aí, professora? Já aquela situação do Está, escritório, entretanto, já... está tudo mais ou menos. Isto está complicado para toda a gente, não é? Um bocadinho. Como é que vocês estão no estágio? Pronto, nós vamos ter uma reunião com a professora Teresa Botelho todos ao mesmo tempo, que é para as coisas ficarem esclarecidas. Mas agora eles vão adotar pelo sistema de começar em março, o segundo Pois. semestre, adiantaram. E vamos tentar remediar, ou seja, temos de segunda e terça aulas e depois os outros dias é para estágio, ou seja, vai fazer um Ok. misto. E depois quando as coisas começarem outra vez voltarem ao normal, presencial é a mesma coisa, segunda-feira e terça no ISEC e nos outros dias na nossa instituição de estágio. Ok. E E depois como é que vão as aulas online? nós não temos, só temos com a professora mesmo. Não, mas eu digo vocês com os alunos. Ah, hum, não sei, talvez. Lá está, ninguém está à espera, nem ninguém sabe se isto está a funcionar ou não, porque é a primeira vez, mais ou menos. Mas meia hora de aulas por dia é um bocado. Para já nunca se faz meia hora, faz sempre mais, Pois é. porque normalmente, pronto, né? Mas não sei, é uma questão. Isso é só a longo prazo, porque eu acho que é muito rápido, é muito. E depois funciona tudo Sim, muito à base de vamos mostrar um vídeo, vamos fazer aqui uma atividade rápida. sim, é tudo muito planeado em cima do acontecimento, não é? Sim. E depois as dificuldades técnicas, a questão da internet agora ser ou não ser, porque anda com muitas falhas, o pessoal anda a falhar muito. Ah, é? Isso Pelo é que é menos, mais chato. pelo menos lá aos miúdos, sim. Hum. Olá, Karina. Olá, Rita. Mas professora, hoje 5 para as 11 vou ter de sair porque depois às 11 vou apresentar uma aula. Está bem, mas nós não vamos para além das 11, não se preocupe. Ok, Está bem, Miguel? ok. Professora, bom dia. Karina. Sim, bom Olá, dia, professora. tudo bem, Peço desculpa. Karina? Sim, está tudo bem. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair por volta das 10, porque eu às 10 horas tenho uma aula. Está bem. Eu vou gravar a aula como sempre, portanto, está bem, Karina? Vamos tentar esclarecer todos os elementos que temos que esclarecer e depois não vamos levar muito tempo com a aula, está bem? Ok. Olá, Daniela. Eu estava a vê-la, mas agora já Bom não estou. dia, professora. Bom dia. Está de pijama? Não. Está tudo bem. Somos pouquinhos hoje, professora. Então, hoje também tem que dar aula, Daniela, não? É, professora. Agora estamos a ter aulas também. Online. A que horas é que vai ter que dar aula? Tenho agora uma às 10h30, professora. Ok. Ok. Quem é que está a entrar? A Rita já está. Inês vem aí. A Mara. Bom dia. Bom dia. Olá, Inês, está tudo bem? Sim.
Bom dia, Mara. Bom dia, professora. Olha, nós vamos começar e depois as pessoas que não conseguirem vir à aula vão ver a aula gravada, está bem? Eu vou começar por esclarecer aqui o cronograma e aproveitar para explicar o que é que vai acontecer tanto em PES como em SARF, ok? Portanto, PES, como vocês sabem, este seminário de PES é um seminário anual. E, portanto, eu não vou ter que lançar notas de PES só no final do ano. Em relação a PES, vocês já têm vários elementos de avaliação. Quem ainda não me entregou a autoavaliação, eu agradecia que o fizesse. E nós vamos ter aula hoje. Como vocês me pediram, eu preparei conteúdos sobre o ensino à distância. Okay? Tenho alguns exemplos de recursos para vos mostrar e vamos falar de alguns princípios do ensino à distância. Está aí um gato a passar. E, portanto, vamos fazer isso hoje. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o link que eu vos enviei sobre os princípios do ensino à distância. Alguém conseguiu ver? Não? Ok, eu agora retirei alguns elementos desse artigo para vos mostrar hoje, está bem? Portanto, não há problema se não tiverem visto. Em relação agora ao relatório final, como vocês sabem, SARF foi o apoio ao relatório final durante o primeiro semestre e agora vamos ter no segundo semestre o relatório final. Esta unidade curricular estava prevista para continuar até 15 de junho, ok? Como agora houve uma recalendarização, um ajuste ao calendário, e nós vamos ter que acabar no dia 15 de maio, ok? O que eu penso que será mais execuível para todos nós, como vocês têm que dar aulas online aos vossos alunos, e essa é a parte mais importante que vocês têm agora para fazer, o que eu vou fazer é continuar a fazer alguns vídeos e vamos fazer sessões assíncronas, ok? Para vocês terem a oportunidade de ver quando puderem, em vez de terem que estar àquela hora presentes, está bem? Portanto, acho que isso facilita o trabalho de todos nós. E depois vou fazer uma calendarização com um cronograma todo certinho, com todas as datas e os trabalhos previstos, mas não vos vou sobrecarregar com tarefas para fazer para SARF. O que me interessa aqui é que nós continuemos a refletir sobre a prática pedagógica e ajudar-vos com algumas ferramentas que vos vão ser úteis depois para a redação do relatório final, ok? Portanto, eu depois vou-vos informando por e-mail e vou colocar tudo no Moodle, está bem? Olá, Andreia. Olá, Jéssica. Luana. Olá, bom dia, professora. Bom dia. Olá, bom dia, professora. Eu estou aqui ligada às duas coisas, por isso eu tenho que ficar aqui sem som, peço desculpa. Eu estou com os fones, estou a ouvi-la, para ver se também não perco nem de um lado nem do outro. Melhor dos dois mundos, professora. Obrigada pela oportunidade, que assim seja. É como eu não consigo ligar a câmara, porque estou do outro lado. Professora, eu também estou na aula. Está bem. Estou no Zoom, está bem? Ok. Portanto, É só porque nós temos muitas horas em falta mesmo, professora, é só mesmo por isso, não é por mais nada. Há uns minutos de explicação de trabalhos e de calendarização que vocês perderam, mas como a aula vai ser gravada, vocês depois vão ver, está bem? E se tiverem alguma questão, depois digam. Diga-me só se recebeu a minha autoavaliação, que eu enviei para o seu e-mail. Recebi, sim, senhora. Está bem, professora, pronto. Okay, obrigada.
Está Eu uma estou criança a falar, não sei quem é que, não sei se é da Sou eu André. que, como estava a falar consigo, sim, tenho a turma aqui a Ok. falar para mim. Eu vou desligar Então. esta professora. Obrigada, Terry. O Tomás apareceu. Bom dia. Bom dia, Tomás. Portanto, não sei se tem alguma dúvida até aqui. Tem alguma dúvida? Eu? O Tomás, se calhar, não tem dúvidas, porque o Tomás entrou agora, ainda não ouviu nada, não é? Portanto, eu vou gravar a aula, portanto, eu depois coloco no Moodle e o Tomás vai ver, está bem? Que eu dei alguns esclarecimentos, algumas informações sobre o que é que se vai passar tanto em PES como em SARF, está bem? Relatório final. Ok? Ok. Portanto, nós vamos fazer assim, aulas assíncronas para o relatório final, para facilitar também o vosso trabalho em estágio. E o que é que eu queria dizer-vos mais? Eu queria dizer-vos que vamos manter as aulas de PES, portanto, nós hoje temos uma aula, hoje é dia 23 de fevereiro, e depois vamos ter uma aula a 9 de março, e depois mais 4 aulas em abril, ok? Na próxima aula de dia 9 de março, nós vemos como é que estão a correr as coisas e vamos ver se precisamos de ajustar alguma coisa no calendário, está bem? Alguma questão? Não? Relativamente a SARF, também já temos alguns esclarecimentos e, portanto, então continuamos e vamos ver aquilo que eu preparei para partilhar convosco sobre o ensino à distância, está bem? Pode ser? Agora, como vocês devem imaginar, eu não sou perita nem especialista em ensino à distância. O que eu fiz foi alguma pesquisa e organização de conteúdos que eu penso que vos possam ser úteis, está bem? E agora queria ver o meu PowerPoint. Vocês ainda não estão a ver nada, pois não? E agora? Também não. Não é isto. Agora com certeza que já conseguem ver, não? Sim, agora Sim, já dá para professora. ver. Ok. Então, vamos começar de início. O artigo que eu vos enviei com o link tinha esta tabela com os princípios para a preparação de materiais multimédia. E estes princípios, que são 8 princípios, têm a ver com princípios básicos do ensino e que são princípios gerais. Está a fazer imenso eco. Não sei porquê. Está melhor agora, não está? Então, são bons princípios para qualquer apresentação de materiais e são bons princípios também para a preparação de materiais multimédia. Então, vamos primeiro falar do primeiro princípio, coerência, e depois vou-vos dar um exemplo de um dos princípios, ok? O que é que nós entendemos por coerência? É reduzir o material desnecessário, ou seja, quando nós apresentarmos um material multimédia, devemos ter atenção para não colocar elementos distratores, elementos que podem distrair as crianças para aquilo que não é essencial, ok? Portanto, vocês têm, por exemplo, um objetivo de aprendizagem e aquilo que apresentam
tem que ser focado nesse objetivo de aprendizagem e não, por exemplo, incluir muita bonecada e muitos elementos que não são os elementos essenciais daquilo que vocês querem que as crianças aprendam, ok? O que interessa é que expliquem o conteúdo que querem que as crianças aprendam. Portanto, este princípio de coerência é muito importante. Depois, a sinalização. Enfatizar e tornar claro desde o início qual é o material necessário e essencial para realizar a tarefa. A não redundância. Não introduzir material redundante. Por exemplo, vocês estão a ler em voz alta um texto escrito que estão a projetar. Obviamente que aqui nós temos que ter um bocadinho de atenção. Porquê? Porque se vocês estiverem a trabalhar com crianças muito pequeninas, com crianças do primeiro ano de escolaridade ou do segundo ano, pode ser necessário estar a ler em voz alta o texto escrito, porque as crianças ainda não têm capacidade para autonomamente conseguir ler aquilo que está no ecrã. Portanto, este princípio tem que ser adaptado ao nível de ensino que vocês estão a trabalhar, ok? A contiguidade espacial é outro princípio aqui listado. Por exemplo, colocar palavras perto das imagens correspondentes. Fazer com que seja completamente claro aquilo que vocês estão a mostrar. Portanto, este exemplo do sofá mostra bem que a palavra sofá está abaixo do sofá. Portanto, não há dúvida nenhuma que esta palavra se refere a este desenho. Seria diferente se vocês, por exemplo, listassem palavras numa coluna e imagens noutra coluna. Poderia não ser tão claro a relação entre a imagem e a palavra. Ok? Contiguidade temporal. Aqui o exemplo que dão é apresentar ao mesmo tempo a narração e a animação correspondente. E nós vamos ver um exemplo de seguida que tem a ver com esta contiguidade temporal e tem a ver também com a segmentação. A segmentação implica o quê? Implica pensar de que modo é que o aluno pode ser... está aqui alguém a admitir, desculpem. De que modo o aluno pode ser autónomo para poder ajustar o seu próprio ritmo de aprendizagem. Okay? E vamos ver de seguida também um exemplo deste princípio. Até agora, alguma dúvida? Alguém me pode dizer se está a seguir estes princípios? Olá, Joana. Professora, do que eu consegui acompanhar, eu penso que no que eu estou a construir, nos que eu estou a construir, nos PowerPoints, por exemplo, que eu construo, eu sigo coisas que a professora mencionou aí e fazem todo o sentido para mim. Às vezes é preciso parar para... Ai, peço desculpa, espera aí, professora, desculpa. Às vezes ao mesmo tempo é difícil. Mas estava a dizer que sim, que identifico partes do que a professora falou nos recursos que quando eu estou a criar os recursos para eles, para lhes dar as aulas. Mais alguém? Não? Mais algum comentário ou questão? Então vamos ver aqui um exemplo, ok? Que eu tenho no slide seguinte, que tem a ver com este link. Agora eu devia ter feito isto automático, mas não fiz. Portanto, vocês têm que esperar um bocadinho. Quem é que conhece as histórias de A a Z? Não conheço. Vocês lembram-se quando eu conheço é uma história por letra. Não sei se é são os mesmos textos. Eu tenho estado a utilizar, é muito giro. Tem uma pequena narrativa, não é? E depois tem a narrativa parte para a aprendizagem da própria letra, de como é que se faz a letra. É esse livro, que é uma história por letra, ou serão histórias diferentes? Eu penso que é diferente, vamos ver. Vocês lembram-se daquele site da Iniciativa Educação que eu vos disse para consultarem artigos, para fazerem uma recensão de um artigo?
é esta mesma fundação que criou um programa com histórias para as crianças. Chama-se de Histórias de A a Z, Ler Melhor, Saber Mais. É uma ferramenta de apoio à leitura que é disponibilizada em vídeo, ok? Vamos ver, por exemplo, aqui a história do coelhinho branco. Toda a gente consegue ver, certo? Portanto, este princípio que aqui estamos a demonstrar é que as crianças, com este tipo de ferramenta, podem, por exemplo, parar, continuar, voltar atrás, certo? Portanto, se vocês têm crianças entre o primeiro e o terceiro ano de escolaridade, podem perfeitamente utilizar estes recursos, tanto para as vossas aulas, como depois trabalho individual das crianças, ok? Estes vídeos estão mais ou menos direcionados para o primeiro ano de escolaridade, portanto, mais ou menos para esta altura, para o segundo período, segundo e terceiro período. Mas agora depende do nível de desenvolvimento da leitura que as crianças têm, porque há crianças do segundo ano de escolaridade que ainda poderiam ganhar muito por ler este tipo de histórias online, ok? Vamos ver o resto. Eu sou a cabra caprês, que te saco de cima e te faço em três. Foi-se o coelhinho por aí fora, muito triste, e encontrou um lobo e disse: eu sou o coelhinho, que tinha ido à horta e ia para casa fazer bocadinho. Mas quando lá cheguei, encontrei a cabra caprês, que me sabe em cima e me fazem três. Ora, vocês estão a ver aqui que o que é interessante é que as palavras aparecem à medida que são ditas. Isto faz com que as crianças tenham a audição da palavra ao mesmo tempo que ela aparece. Portanto, há uma associação direta entre a palavra e a leitura, ok? Depois, outro elemento que vocês podem apreciar aqui tem a ver também com um dos princípios, é que não há distratores. O essencial é a leitura. O que se está a trabalhar aqui é a criança seguir a leitura das palavras conforme elas vão aparecendo no ecrã e vão sendo lidas. Não aparecem muitos desenhos que possam distrair a criança. Aparece, por exemplo, a cabra cabrês, e aparece um ou outro elemento, mas não aparece muita bonecada. E isso também é um princípio básico que vocês devem ter em conta quando selecionam material multimédia, ok? Eu devo dizer que estes exemplos, não é por eu ter colaborado também neste projeto, mas é porque eu conheço outros tipos de ferramentas para a leitura e isto é do melhor que nós temos em Portugal neste momento, porque nós não temos muitas ferramentas que possibilitem esta associação entre a palavra que aparece no ecrã à medida que vai sendo lida e com este tipo de qualidade. Muitas destas histórias são lidas pelos próprios autores dos livros infantis. E, portanto, eu penso que isto é uma ferramenta que vos pode ser muito, muito útil. Como veem, há outras histórias
Este é o exemplo de outra, que confusão, e há muitas outras. E começa sempre da mesma forma, portanto os miúdos têm uma seleção muito grande, acho que já temos mais de 20 histórias aqui incluídas, e muitas vezes aparece o próprio autor a ler a história, como vos disse. Aparece no início a ler a história e depois continua no mesmo formato que vos mostrei anteriormente com o conto do Adolfo Coelho. Ok? Comentários? Andreia. Professora, peço desculpa, só não apanhei o início. Diga-me só como é que faço a pesquisa para, por exemplo, para procurar. Eu agora, esta semana, por exemplo, vou dar a letra G. Por exemplo, eu queria um texto relacionado com a letra G. Como é que eu faço a pesquisa, que eu não apanhei o início, peço desculpa, que eu estava aqui a falar para os meninos. Como é que eu pesquiso para procurar determinado texto, determinada letra? A professora tem algum site que depois parte para todos, para todos os textos, ou como é que fez? Peço desculpa. Não, estes recursos, estas ferramentas, estão na Iniciativa Educação e se for ao Google e puser, pode seguir o link que eu pus no PowerPoint, histórias de A a Z, mas elas não estão organizadas de acordo com as letras que vão sendo dadas, ok? Elas têm como princípio básico o nível de leitura que uma criança do primeiro ano de escolaridade pode ter no segundo e no terceiro ano. Está a assumir que as crianças já deram as letras todas. Ok? Então eu escrevi histórias de A a Z e depois veja se eu estou no sítio certo. Professora, peço desculpa, mas por exemplo, tem 2 bonequinhos assim, parece que feitos por crianças, não é? Preto e branco, e depois tem vários títulos que diz poemas. É este o sítio certo? Espera aí, eu vou voltar atrás ao PowerPoint, está bem? Eu estou num sítio onde tem imensas histórias mesmo. Está a ver este site? Sim, professora, é esse o site que eu tenho que seguir, é isso? É este o site que tem que ir ver. Está lá, a professora pôs no Moodle, foi? Sim. Peço Se calhar desculpa, ainda não está lá, mas está neste PowerPoint que vai para o Moodle. De qualquer forma, se vocês forem à internet e puserem histórias de A a Z, isso vai-vos aparecer. Mostre lá o seu link, eu vou-lhe dar autorização para partilhar. Não consigo, professora, estou no computador e isto é no telefone. Alguém consegue encontrar para partilhar? Só se eu fizer assim e a professora consegue ver, se eu virar aqui a câmera. É isto, professora. Não me parece que seja isso. Eu pus histórias... Eu já te mandei, Andreia. A Jéssica consegue mostrar? Então a Jéssica já fez isso. Não consigo porque estou na aula ao mesmo tempo, mas eu já lhe mandei a ela. Mas é só seguirem o link que eu vos dei, está bem? Eu vou pôr aqui no bate-papo. Ok, mas para responder à sua pergunta, Andreia, não há... Os textos não são organizados de acordo com uma letra em específico. O que pode acontecer é que, como há muitas histórias, pode acontecer que haja uma ou outra em que a letra G é muito repetida. Mas aí tem que fazer uma pesquisa. Está bem? Mais questões, comentários? O que é que acharam? Acham que podem utilizar com os vossos alunos ou não? Professora, eu vou pesquisar e vou mesmo aproveitar a ferramenta, por isso obrigada. Pareceu-me uma excelente ferramenta, preciso é de ver se serve depois o meu intuito associado à letra que eu preciso, mas eu vou procurar. Ok. E vou utilizar, obrigada, professora. Mais alguém? Não? Vamos continuar então. Agora, a seguir no PowerPoint, o que é que vocês podem ver? Podem ver alguns princípios importantes também a seguir do ponto de vista pedagógico. O que é que vocês podem fazer na interação que vão tendo com os alunos? Portanto, até agora falámos mais nos princípios que têm a ver com os recursos, com as ferramentas que vocês devem selecionar. E agora vamos falar um bocadinho mais dos princípios pedagógicos. Eu fui buscar a este site da internet este conjunto de conhecimentos. O que é que acontece? Primeiro pensei, eu vou traduzir, mas depois pensei, não vou traduzir porque vocês têm que se habituar a ler em inglês
E como nós depois vamos trabalhar muito textos e bibliografia que aparece em inglês para o vosso relatório final, achei por bem manter em inglês. Eu vou explicando em português, está bem? Portanto, um dos princípios que é listado aqui e que eles chamam Dissolve the Screen é a ideia de que deve-se dissolver ou pelo menos diluir esta sensação de distância. E para diminuir esta sensação de distância, nós devemos fazer duas coisas, que é o Takeaway 1 e o Takeaway 2. Usar muito os nomes das crianças. Use names relentlessly. Relentlessly quer dizer sem limites. Usar muito os nomes das crianças, estar sempre a usar o nome deles todos, não é? Não uns mais que outros. Depois, envolver as crianças desde logo, desde o início, na tarefa que elas devem fazer. Isto porquê? Para diminuir a distração e a possibilidade de eles não estarem imediatamente com a atenção posta na tarefa que vão ter que executar. Portanto, são dois princípios básicos a contemplar, ok? Depois, Joana já cá está, não já? Já, professora, peço desculpa, a minha neta está só a cair. Ok. Depois temos, como princípio número 2, organizar a aprendizagem. Organizar a aprendizagem quer dizer o quê? Eles precisam de saber, desde logo, o que é que vão precisar para executar a tarefa. Portanto, vocês até podem pôr uns ícones de o lápis, o documento, a ficha de trabalho, a página do manual, e devem apresentar isso logo no início para eles perceberem o que é que precisam para executar a tarefa, ok? E isso é chave também logo no início. E fazer um reforço verbal das imagens que estão a ser apresentadas, para que as crianças entendam imediatamente o que é que precisam de fazer, ok? Depois, temos ainda, como dentro deste princípio de organizar o ensino, outra estratégia que é boa, que é começar logo a partilhar e saber quando é que os alunos completaram uma tarefa. E agora pergunto-vos, vocês já têm usado, por exemplo, o Google Forms? Vocês sabem monitorizar aquilo que os alunos vão fazendo? Vocês sabem, por exemplo, se eles estão a fazer uma determinada ficha de trabalho no Google Forms, vocês têm informação imediata sobre o preenchimento dessa ficha? Alguém já fez isto? Eu não criei, mas utiliza-se lá para os miúdos fazendo exercícios semanais. Mas eu não criei em específico, só vi como é que funciona. Ok, e seria bom experimentar fazer, não, Miguel? É uma questão de tentar. Outra coisa que o Google Forms permite é depois vocês verem como é que as crianças estão a preencher a ficha de trabalho em tempo real, ok? E isso eu acho que era importante vocês experimentarem. Depois, check for understanding. Este princípio está no modelo pedagógico da Madeline Hunter que eu vos apresentei no início. Check for understanding. Ter a certeza que nós vamos monitorizando a compreensão que as crianças têm dos conceitos que estão a ser apresentados. Isto já deve ter sido dado em UCs anteriores, mas voltamos aqui a falar um pouco disto agora neste contexto, que é como é que eu chamo os alunos? Eu digo primeiro o nome deles e depois faço a pergunta, por exemplo, ou faço a pergunta e a seguir
chamo um aluno aleatoriamente. Portanto, há vários métodos do que se chama cold calling. Cold calling é não ter uma lista à partida definida de quem é que eu vou chamar, mas à medida que a dinâmica da aula toma fogo, eu posso pensar em diferentes maneiras de ter os alunos empenhados e a participar na aula. E, portanto, eu posso usar vários métodos. Um deles, como eu disse, é dizer o nome do aluno primeiro para ter a certeza que aquele aluno está a tomar atenção e depois fazer a pergunta, ou fazer ao contrário, fazer a pergunta e depois chamar um aluno. Isto agora vai dependendo do vosso conhecimento da turma, vai depender da autonomia, da maturidade dos alunos e também daquilo que vocês pretendem em que eles aprendam, ok? Depois, o que é que vocês devem fazer também? Não só chamar os alunos verbalmente, mas podem também usar nomes que vão aparecendo no ecrã, ok? No chat ou no bate-papo, não sei como é que vocês conseguem que eles trabalhem com o bate-papo, não sei se eles são muito autónomos com esta ferramenta ou não, isso vai depender provavelmente também do hábito que eles têm de usar o bate-papo e da idade deles. Não sei, alguém já tentou? Não. Eu no colégio onde estou só usamos o Zoom. E não a professora... Diga, desculpe, professora. Não usa o bate-papo no Zoom? Não. Eu estou com uma turma do primeiro ano e o que a professora faz e eu também faço quando sou a dar aula, nós projetamos e depois eles têm sempre um suporte para resolver, ou a atividade ou a ficha. Eles resolvem, depois quando acabam mostram para a câmara, viram para a câmara. Nós também não usamos, porque é um primeiro ano, é como a Joana, professora. Acaba por não fazer assim lá muito sentido para eles. Então não usamos, mas dá. Tivemos que bloquear o chat porque eles estavam só a falar entre eles. Sim, os meus primos escrevem coisas sem sentido, por exemplo, escrevem casa, depois metem letras, depois começam a brincar por aí, a pôr smiles, está tudo bloqueado. Pois, lá está. Então o bate-papo não é uma boa coisa para utilizar. Mas depende um bocado da idade deles. Filtros do Zoom. Mais velhos. Depende do ano. Está em terceiro ano, professora. E também temos de estar sempre a dar mute aos micros, porque senão falam todos uns por cima dos outros e ninguém se entende ali. Sim, sim. Pois, já que os microfones é assim, porque eles aprendem a ligar e a desligar as coisas e depois entram às vezes num registro de brincadeira. Então o bate-papo para eles eu acho que não tem autonomia para isso, professora. No primeiro ano. Se calhar num quarto ano, num terceiro já faria sentido. Sim, talvez. E depois também tem a ver com o hábito, ou seja, quando eles se habituam a fazer uma coisa, isto é muito novo para eles ainda, não é? E portanto eu percebo aquilo que vocês dizem. Então vamos aqui para o pre-call. Temos aqui um exemplo. Quando nós, por exemplo, mostramos um pequeno vídeo, ou até uma das histórias que eu mostrei no início, um bom princípio pedagógico é, à partida, guiar a audição, a visualização, neste caso da história. Eu posso dizer aos alunos, eu vou-vos mostrar esta história e quero que vocês, no final, façam um resumo da história. Ou quero que vocês, no final, me digam alguma coisa sobre a personagem X ou Y. Portanto, isto é sempre um bom princípio para orientar a visualização e a aprendizagem, ok? Depois, outro exemplo que eles dão aqui do Batched é, vamos ler esta história, vamos ler este texto e que eu queria saber qual é a mensagem principal, qual é a ideia principal da história. E depois, a seguir, eu posso dizer, vamos ouvir os alunos X, Y e Z. Neste caso, eles dizem a Jessica, a Daisy, não sei o quê. Vocês podem fazer um pouco a mesma coisa com 3 ou 4 alunos, para chamar a atenção destes alunos e da tarefa que eles têm que executar.
ok? Depois, aqui fala sobre, outra vez, o bate-papo, que acontece que neste contexto, como eles são mais novinhos, não tem tanta aplicabilidade. O que é importante aqui, que eu achava que era importante, fala aqui do multiple choice. Multiple choice, vocês sabem, é as questões de escolha múltipla. Se vocês conseguirem criar no Google Forms testes com questões de escolha múltipla e se conseguirem que em tempo real essas respostas sejam analisáveis por vocês, ou seja, sejam vistas por vocês, vocês podem dar imediatamente um feedback aos alunos. E isso é muito bom, dar um feedback durante a própria sessão, em vez de dar um feedback no final. Eu não sei como é que vocês têm feito, mas, por exemplo, se eles tiverem a fazer uma ficha de trabalho, eles também não têm autonomia para depois fazer uma digitalização da ficha e enviar-vos, certo? Hello? Normalmente tiram uma foto. Pois. Eles tiram uma foto e mandam para o Deixam WhatsApp lá. da professora. Sim. Ok. Portanto, isso é uma maneira, mas eu acho que seria ótimo se vocês conseguissem fazer esta coisa de analisar as respostas imediatamente no Google Forms. Ver se alguém consegue fazer isto para a próxima aula, me dizer, está bem? Aqui também fala um pouco do bate-papo ou das Google Forms e eles nunca estão a ver aquilo que os outros estão a responder, não é? E esta era outra questão também que eu queria levantar. Vocês também nunca experimentaram, por exemplo, fazer salas onde grupos de alunos estejam a trabalhar porque eles não têm autonomia para isso, certo? Sim, isso não dá. Nunca ninguém, não, só alguém que tenha um quarto ano com já muito hábito de trabalhar online é que consegue fazer isto. Portanto, neste caso também não se aplica muito. Eu tenho aqui alguns exemplos que vos queria mostrar de uma amiga minha que está a trabalhar no agrupamento de escolas de Porto Mós e ela fez aqui algumas fichas de trabalho e eu vou-vos mostrar exemplos da cidadania, da matemática e depois tenho também outros exemplos que têm a ver com ciências e com recursos florestais. Ok? Portanto, vamos lá ver se eu consigo começar com um deles. Vamos ver onde é que ele está. Tirar aqui as histórias. Vamos começar pela cidadania. Vocês já conseguem ver? Já, professora. Portanto, isto é uma ficha de trabalho sobre cidadania, mais concretamente sobre o 10 de junho. E eu vou-vos mostrar mais ou menos o que é que está aqui e depois vocês vão dar a vossa apreciação crítica, está bem? E isto é feito para um segundo ano de escolaridade.
Ok, o que é que vocês acham? Tiveram tempo de ver, mais ou menos, quase tudo? Sim. Sim. Então, o que é que vos salta a atenção? O que é que gostaram, não gostaram? O que é que acha que funciona bem ou menos bem? Eu gostei, mas faria se calhar para o terceiro ano que começa logo com tudo isso. Porque acham um conteúdo demasiado complexo para o segundo ano, Jéssica? Ali a parte das bandeiras principalmente é que tudo o que está pronto, nas fichas Sim. pertence também ao terceiro ano, logo ao início do terceiro ano. Se calhar faria no terceiro ano estas fichas todas. Mais ideias? Oh, professora, eu acho que apenas depende do desenvolvimento ali ou seja, de que segundo ano se trata ou de que terceiro ano se trata, porque eu considero que isto é o bom para um segundo ano que tenha já uma consolidação grande de nível de... Pronto, eu acho que sim, que se adequa perfeitamente. É muito Segundo ano, tendo ali complexo. só um bocadinho sim, tendo só ali um bocadinho do grau de exigência que o próprio grupo pode ter. Mais ideias? Eu acho que a ficha é muito complexa para o ano de escolaridade. Portanto, vocês... Também é muito extensa. É muito extenso, isto não é para fazer só de uma vez, sim, só numa aula. O que esta minha amiga me diz é que uma das coisas boas que aconteceu com esta pandemia, não é só coisas más, ela diz que as pessoas agora trabalham muito mais colaborativamente, os professores colaboram muito mais para desenvolver os conteúdos e para planificar, que é interessante. De qualquer das maneiras, em relação às características agora das fichas, em termos do que é que elas pedem e da infografia, o que é que vocês acham? Professora, eu não colocaria exercícios, por exemplo, para pintar, porque há muitos alunos que não imprimem as fichas. E então eles têm que fazer no computador e às vezes torna-se muito complicado. Por exemplo, estava em um exercício que era para fazer ligações. Eu já fiz uma ficha há pouco tempo para eles fazerem e muitos não conseguiram fazer porque não conseguiam fazer as ligações no computador. Portanto, nós fazemos diretamente no Docs e há muitas tipologias de perguntas que não se consegue fazer. Portanto, eu alteraria... este tipo de pedir para pintarem é um problema, podem não conseguir pintar, é isso? E as correspondências também podem não conseguir fazer? Sim. Faria as correspondências, por exemplo, de uma outra maneira, ou com letras e números, ou para eles depois porem numa tabela. Nunca assim, porque eles não iam conseguir fazer. Tive muitos que não conseguiam fazer. Arranjaram logo estratégias, isso é certo, mas ligar com um tracinho não conseguiram. Não é uma boa, sim, não é uma boa estratégia, estou a perceber. O que eles próprios fizeram foi pôr a cores. Puseram a amarelo de um lado e depois o correspondente do outro lado também a amarelo. Por exemplo, aqui também localiza Portugal e rodeia o seu nome, também pode ser um problema, não é? Como é que eles vão rodear? E aqui na atividade 2, os vossos alunos teriam autonomia, por exemplo, para aceder ao link, ouvir o hino e colocar as palavras? Acho que os meus claramente sim. Alguns sim, outros não. Os meus são do terceiro ano. Portanto, no terceiro ano isto já se pode fazer, certo? Sim. Ok. Mais alguma observação que gostariam de fazer sobre isto? Em termos de conteúdo, acham que está rico ou que está pobre? Está rico. Está rico. Porquê? Tem uma grande variedade de conteúdo. Eu penso que, sobretudo, tem muita coisa relacionada com a geografia de Portugal, não é? Sim. Usa muito os mapas, usa muito o conhecimento da geografia de Portugal e também fala um bocadinho sobre os imigrantes e, portanto, é bastante rica em conteúdo, penso eu.
Vamos ver outro exemplo agora que tem a ver com a matemática. Onde é que ele está? Não, ciência. Na matemática não tenho nenhum. Este aqui também é para um segundo ano. É sobre o comportamento dos materiais quando sujeitos à alteração da temperatura. Portanto, vamos fazer a mesma coisa, vamos passar para ver se vocês conseguem depois comentar, dar exemplos, ver o que é que fariam, poderiam fazer ou não e comentar a forma como está organizado o PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint, não estão? Sim. Ok, conseguiram ver mais ou menos? Querem que eu repita alguma coisa? Conseguimos ver. E então, o que é que acham deste? Já fizeram alguma coisa semelhante? É assim, eu não fiz, mas eu acho que é interessante, mas por outro lado, não é uma coisa que as crianças consigam fazer sozinhas, por exemplo, um adulto. O que Exato. também é mau às vezes, porque há Uhum. pais que são muito disponíveis e há pais que não são disponíveis. E depois também se criam desigualdades. Há crianças que vão fazer a atividade e há crianças que não a vão fazer de todo. Exatamente. Acho que é enviar atividades experimentais, que eram atividades experimentais mais fáceis que elas conseguissem fazer sozinhas, sem supervisão do adulto. Por exemplo, a da flutuação conseguem fazer sozinhas. Alguma ideia do que é que eles poderiam fazer sozinhas? A Em da termos... flutuação, da mistura de cores também podem fazer sozinhas. Uhum. Alguém já experimentou fazer? Ainda ninguém fez nada sobre ciências? Eu não me dou muita autonomia para isso, onde estou. Professora, eu fiz na semana não faço. passada a experiência da flutuabilidade, com base no que estava no manual, e eu fiz a experiência e fui, a professora até gravou a aula e achamos que correu muito bem, e eles iam falando do que é que viam que estava a acontecer. Tínhamos materiais, por exemplo, iguais, mas feitos de coisas diferentes. Por exemplo, uma colher, tínhamos uma colher de plástico e uma colher de metal do mesmo tamanho, para conseguirem perceber que a densidade está relacionada com o peso e com a própria constituição dos materiais. E eles chegaram lá e foram muito participativos. Eu ia mostrando e eles iam dizendo quem é que achava que flutuava ou que não flutuava e porquê. Foi muito participativo, foi muito dinâmico. Correu bem. Esta semana vamos fazer a experiência se as coisas dissolvem ou não dissolvem na água. Porque estamos a falar da água. Pronto. Como correu bem, vamos repetir agora, repetir a ideia, não é? O formato, porque resultou, mas com outra experiência. Mas acabou por correr bem, porque nós achámos que cada um em sua casa fazer com autonomia ia dar muita confusão. E assim todos centrados, neste caso foi em mim, porque eles fixaram na minha imagem, todos viram em grande aquele recipiente e foram ouvindo a minha explicação e foram participando por trás, funcionou bem. E participaram na mesma e perceberam, conseguiram depois consolidar conhecimentos praticando depois com exercícios que estavam no livro de fichas e funcionou muito bem na mesma. Ótimo. Até uma partilha. Obrigada pela partilha, Andreia. Também pode dar ideias aos seus colegas. Aqui, quando falamos em sistematizar, algumas coisas que eu gosto aqui. Gosto desta forma de apresentação da tabela,
para sistematizar as observações. O que é que eu não gosto tanto aqui? Não gosto tanto, por exemplo, desta forma de apresentação de perguntas. Pode ser um bocadinho, pode criar alguma confusão e distração, não é fácil identificar. E sobretudo aqui que ainda tem mais perguntas. Portanto, leva tempo a perceber onde é que as perguntas estão, porque elas não estão alinhadas. E pode ser um bocadinho confuso para os miúdos que têm mesmo muitas perguntas. Mais alguns comentários que vocês gostariam de fazer? Em relação ao conteúdo. Não? Eu penso que os textos estão todos muito bem escritos. Esta pequena historiazinha de início acho que também funciona bem. A bonecada também me parece que está bastante bem conseguida. E a forma de sistematização, como eu disse. Ok, se não têm mais comentários, passamos ao outro exemplo, que é sobre os recursos florestais. Conseguem ver? Sim. Olha, eu não sabia que as bailarinas aplicavam a resina nas sapatilhas de balé, nem que a resina era utilizada para tapar as juntas dos cascos dos barcos de madeira. Cá está outra vez o pintar, que pode ser difícil de conseguir.
Comentários sobre esta preservação dos recursos florestais. Eu acho que, à semelhança das outras, é difícil de fazer online, a não ser que imprimam a atividade. Eu diria que está mais adequada para o contexto presencial, mas também acho que é mesmo muito extensa, porque, eu não sei, eu pessoalmente, se recebesse uma ficha tão grande, não ia ficar muito motivada. Eu acho que poderiam fazer realmente estas atividades com as crianças, mas calhar por fases. Por exemplo, 2 páginas em dia. Mas eles se calhar não fazem tudo ao mesmo tempo. Eu penso que isto é mais uma unidade temática que eles estão a trabalhar e depois vão fazendo. Não me parece que façam tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que as motiva, porque eu fui explicadora, eles às vezes levavam uns trabalhos de casa assim deste género e já começavam logo, mas faltam não sei quantas páginas, estão sempre a contar as páginas e não ajuda, acho que é contraproducente. Portanto, ter segmentos mais curtos pode ser melhor, ok? E em termos dos conteúdos e das atividades, o que é que vocês acham? Eu acho que elas estão adequadas, mas mais para o presencial. A não ser que realmente se concorde com os pais, que os pais vão imprimir a ficha. Uhum. E em termos de dificuldade? Parece-me adequado. É para o segundo ano, não é? É. Acho que conseguem. Têm de saber ler bem. Mas... Uhum. Sara, Sim. desculpa, eu vou ter que sair porque tenho agora uma aula no estágio com os. Está com os bem, Inês. meninos. A aula vai ficar gravada, está bem? Só tenho mais 2 ou 3 recursos para mostrar, está bem? Está bem, obrigada. Boa sorte então com as aulas. Obrigada. Aqui esta forma de apresentar os espaços para eles preencherem as palavras, vocês já estão muito habituados a fazer isto, certo? Sim. E este recurso à internet, os vossos alunos têm autonomia para ir fazer pesquisa na internet para depois conseguirem escrever aquilo que encontraram aqui? Os meus não. E acho que o segundo ano também não. Estão sempre Também a acho que não. Só se estes alunos já estão muito habituados a fazer isto e têm todos os recursos em casa. Porque aqui diz, investiga livros, enciclopédias ou na internet. E isto requer alguma investigação, porque senão eles não conseguem listar aqui nada nestes quadros. Tem bastante informação sobre as árvores e sobre os materiais. E aqui este tipo de atividade também seria difícil para eles assinalarem aqui com o X, não é? A menos que tenham isto impresso. Outra coisa que eu achei um bocadinho complexo é escrever as frases que não assinalaste, tornando as afirmações verdadeiras. Não sei até que ponto uns meninos do segundo ano conseguem fazer este tipo de tarefa. Portanto, no fundo, eles teriam que ver aquilo que não escolheram e tornar a frase verdadeira. E mais, eu gostei desta informação adicional sobre a resina, tipo com estas curiosidades que aparecem no final. E aqui, vocês perceberam para que serve esta atividade? Não percebo bem como é que eles associam. Eu também não percebi muito bem, Então, mas parei aqui. Descobre alguns associando os símbolos dos animais às letras. Devia ter aí alguma chave em cima para eles completarem. Não tem. Penso que isto é um bocadinho difícil assim para eles perceberem o que é que têm que fazer. Está aí em baixo. Está Tem que aqui. começar a pôr qual é que é a letra do leão, qual é que é da águia, por aí Já fora. percebi, está bem. Ok. Acima é a própria chave. Esse é que é o exercício dos retângulos verdes. Descobrir as palavras. Era Cada mais animal fácil tem uma colocar em letra. quadradinhos. Também me parece. Mais fácil enquadrar. Eu até acho que assim é fácil. Eu acho é que a instrução devia ser simplificada só. Por exemplo, com base neste código, descobre as Sim. palavras em baixo. Qualquer coisa assim. Porque não se percebe logo o que é para fazer. Não. Acho que é só isso. Porque o desenho em si é simples e é o alfabeto todo. Faz sentido para um segundo ano. Sim, sim.
Uma coisa que eu penso que é bem visível nestes materiais, em todos os que eu apresentei, acho que em termos de ícones, em termos de figuras, está bem, quer dizer, está com qualidade gráfica, não é? Isso é uma preocupação que vocês também têm que ter, não é? Quando apresentam os conteúdos, que eles tenham qualidade gráfica. Tem que ser apelativo, não é? Eu acho que nesse aspecto está bem conseguido. Vamos voltar aqui ao PowerPoint. Eu só tenho um último slide que tem a ver com os links para vocês acederem a duas formas de fazer fichas online. Já alguém utilizou o WordWall e os Live Worksheets? Eu já usei o WordWall, professora. Quem é que falou? Karina, foi? Sim, sim. Karina, quer explicar como é que funciona ou os outros já sabem? Já toda a gente sabe? O WordWall eu sei construir, mas já usei um jogo construir. E são muito apelativos, são muito simples para as crianças. Só que construir não, acho que nós temos de estar inscritos na página. E portanto, como ainda não tive tempo para fazer isso, ainda não consegui construir. Mas já utilizei. Karina, professora, só dá para construir 5. tem um limite, não é? Também já me disseram isso. A Karina quer partilhar como é que fez? Eu tive a dar os graus dos nomes e na aula de grande grupo fiz um género de um quiz em que ia perguntando grupo a grupo qual é que era a resposta correta e qual é que não era. E depois também no trabalho autónomo fiz uma sopa de letras para eles fazerem no mesmo tema. E foi fácil construir isso? Sim. E fica com qualidade, certo? Sim, depois até dá para ver, por exemplo, no trabalho autónomo, depois até dá para ver porque eles têm uma tabela de classificação, as respostas que eles fizeram, como é que escreveram, dá para ver isso tudo e depois também conseguimos ver o tempo, quanto tempo é que eles demoraram a fazer. Eu acho que é uma ferramenta bastante importante e interativa neste tipo de aulas. Também acho. Se vocês tiverem a oportunidade de construir alguma coisa no WordWall, seria bom. E o outro que eu tinha aqui era o quê? Já me esqueci. Vocês viram no slide? Era o Live Worksheets. Eu acho que abri este link para vos mostrar. Não, vocês não conhecem o Live Worksheets, não? Não. Vamos ver se eu encontro... Não está aqui. Onde é que está o meu screen? Não. Está aqui. Vocês conseguem ver? Não está o live screen. Não, professora, estão as suas pastas. Estão as minhas pastas. Acho que agora já consegui. Está aqui, estão a ver? Sim, agora já conseguimos ver. Eu não sei se este será melhor ou pior que o anterior, que o WordWall, mas parece-me que é do mesmo género. É que vocês têm que andar aqui no site a tentar perceber como é que se fazem estas worksheets, mas é muito intuitivo e também fácil de utilizar. Assim como o WordWall, penso que também há um limite, ou seja, vocês não podem fazer isto sem limite, a não ser que paguem, mas também pode funcionar bem. Portanto, este é mais um recurso, uma ferramenta que poderão utilizar, ok? E pronto, eu termino aqui o PowerPoint, vou pôr no Moodle, está bem? Em relação às próximas aulas de PES, então, o que eu vos pedia, que eu acho que pode ser bom para todos vocês, é que estivessem preparados para partilhar algo que fizeram, que correu bem, e também algo que não correu tão bem,
Ou seja, algo a evitar. Ok? Jéssica, Tomás. Portanto, todos vocês vão ter que dar aulas online. E eu acho que nesta aula o importante também é que vocês partilhem uns com os outros para terem exemplos que possam seguir uns dos outros. Portanto, vamos fazer assim, na próxima aula, que é vai ser no dia 9 de março, vocês vêm preparados para partilhar algo que correu bem e algo que não correu tão bem. Pode ser? Dia 9 de março. Professora, nós agora não passamos a ter aulas à segunda-feira? Não sei. Porquê? Sim, é o nosso horário. Não O estava a nosso lembrar horário disso. agora- Agora diz segunda. A partir Pois, de março. eu no início da aula falei sobre os ajustes à calendarização. Eu não recebi orientações muito claras relativamente a isso. A única orientação que eu recebi foi que vocês não podem ter mais aulas a partir de 15 de maio, porque o calendário foi todo reajustado. E, portanto, o que eu disse no início é que as aulas de apoio ao relatório final vão ser assíncronas, para depois vocês poderem ver quando puderem, em vez de estarem preocupados em ter as aulas naquele dia. Em relação a PES, não sei muito bem como é que vocês vão organizar então as vossas aulas, ou como é que estão organizadas à segunda e à terça-feira? Nós só À temos aulas no horário da segunda e terça. Vocês têm algum problema que vos impeça de vir à aula neste horário, a não ser que estejam a dar aulas? Porque vocês têm sempre que dar aulas de estágio ou não? À segunda-feira não têm? Supostamente quando começarem as aulas, não. Para a semana já temos PES à segunda-feira e depois temos ensino do português como segunda língua. E depois à terça-feira, neste horário, temos ciências e outra vez o ensino do português. Ok. Professora, eu peço desculpa, mas no meu caso é diferente no sentido em que eu já faço o máximo de horas que consigo, só que o problema é que eu só tenho mesmo 2h30 online durante a manhã, por isso como eu acho que eu até já disse à minha professora e aos meninos que se calhar eu vou ser finalista quando eles também forem. Eles estão a acompanhá-los no primeiro ano e vamos chegar até ao quarto juntos. Não há horas para fazer a mais, porque efetivamente só nos as horas que estamos a dar aulas, não é? Estamos com eles. E eu não tenho por onde fazer mais horas, professora. Não queria estar aqui ligada às duas coisas, porque sim, não estou a dar o máximo para os dois lados, não é justo. Mas eu tenho mesmo de fazer assim, porque tenho muitas horas, Temos muito mais poucas horas. ainda. Exato, o estágio são 300 horas, eu acho que ainda nem cheguei às 100, professora. Percebe? E, Nós estamos a chegar só. no entanto, tenho muitas aulas dadas por mim e tenho de fazer muitos recursos e... Estou a perceber, mas em relação àquilo que é execuível aqui, que nós podemos fazer em termos de adaptação do horário, para os nossos propósitos, então, é mudar a aula de terça para segunda, à mesma hora, certo? Ou não? Pois, mas mesmo assim, é o que eu lhe estou a dizer, professora, eu mesmo assim tenho de estar ligada às duas coisas, porque eu tenho todos os dias as aulas online e convém mesmo assistir sempre e estar sempre, até porque a professora já está a contar comigo. Eu estou a dar aulas sozinha, 3 vezes por semana. E pronto, professora, eu só espero que a professora não leve a mal. Sim. Não, mas não é falta de vontade de estar. Isso vai acontecer consigo, independentemente da aula ser à terça ou à segunda. Sim, vai ser todos os dias assim. Pronto. Portanto, no seu caso não vai fazer diferença. Agora, para as outras pessoas, provavelmente dá mais oportunidade para que estejam presentes, mudar da terça para a segunda, certo? Professor, só uma dúvida. Por exemplo, no horário nós temos aqui, segunda-feira das 9 até ao meio-dia, relatório final ao PES. Nós vamos ter aula nesse horário, não é? É o que estamos a falar sobre isso. Exato. Pronto. É que terça-feira não podemos ir porque temos ensino do português e ciências. Ok. Temos mesmo essa aula sobreposta para não... Exato. Pronto, então é isso. Nós mudamos para segunda-feira. Sim, tem de ser. Está bem? Sim. Ok.
Mudamos para a mesma hora, 9h30, passa a ser à segunda-feira, está bem? Ok, Ok, professora. boa. Então, até segunda-feira, já não é dia 9, É dia 8. é dia 8. Ok? 8 de março. Espero que, entretanto, vocês explorem as histórias de A a Z e que façam muitas fichas com estas ferramentas. Depois dizem-me, está bem? No dia 9. Obrigada, professora. Sim. Ok? Então, vou mandar um mail com tudo explicadinho, com as mudanças, com a aula gravada no Moodle. Professora, Sim. eu estava aqui a ver, nós tínhamos combinado que a entrega do trabalho era dia 9 de março. Isso vai mudar também, a professora Não, para mim fica para esse não dia? tem que mudar. Não, Fica nesse dia? fica, continua no dia 9, pode Ok. ser? Sim, está bem, professora. Professora, mas não tinha Tinha depois sido. dito na aula passada que era no dia 16 de Abril. Eu tenho uma noção Pois. que tinha dito alguma data que era 16 de Abril. Pois foi. Foi adiado para abril, a Pois foi. professora adiou porque estamos cheios de trabalho e a professora disse que não havia problema de adiar. Ah, está bem, tem razão. Sim, senhora. Agora estava-me a assustar. Está bem, Rita. Ok, Ainda ok, melhor. professora. Dia 16, é melhor. Dia 16, ok. Obrigada, professora. Ok. Professora, diga-me só uma coisa, peço desculpa, em relação aos grupos, no máximo podem ser quantas pessoas? 4. No máximo 4. É que nós Tá não bem? chegámos a dar os nossos grupos, pois não? O nome dos grupos. Não. Isso para mim, vocês podem escolher livremente. Está bem, professora. É que eu acho. A Madalena, não sei se a Madalena está aqui, mas eu acho que a Madalena está sem grupo, professora. A Madalena não tem esta aula. Não é A Madalena, Mariana. Mariana. Isto é cansaço. A Mariana está sem grupo, acho eu. Mas a Mariana tem que se juntar a alguém, então. Mas é por isso que eu estou a perguntar, porque o meu grupo acho que já temos 4. É só por isso. Sim, nós somos 4. E eu queria Andréia. poder ajudar a Mariana, professora, por isso é que eu estava a perguntar. A Mariana mandou-me um e-mail ontem. Eu vou-lhe mandar um e-mail para ver se ela se junta a um grupo, então. A Mariana é a menina que tem as gêmeas, certo? Sim, sim. Eu sei Ok, que ele mandou um mail, mas, professora, então, por exemplo, se houver algum problema com ela, o meu grupo tem 4, há problema de excepcionalmente ficarmos com ela, sermos 5, é melhor não? Não. Não. Está bem, é para eu poder falar com ela. Tá 3 ou 4? Ok? 3 ou 4 pessoas por grupo. Ok? Ela depois se tiver alguma dificuldade, então ela depois fala consigo, não é melhor? Pronto, É. digo isso. É sim, senhora. Agora deixem-me ver uma coisa. A Andreia, a Karina esteve, a Inês também, a Daniela. A Daniela já saiu. Luana também já saiu. A Luana teve que ir para o estágio, professora, às 10h30. A Madalena não esteve. Mara, sim. Márcia está aí. Eu. Olá, Márcia. Olá, professora. Mariana não teve, Miguel teve, a Rita também teve. Mas é que temos 2 Ritas. A Sim, Rita estamos aqui as duas, professora. não. Estamos as duas. Ah. Pois, eu não vejo as vossas caras, isto é complicado. E o Tomás? O Tomás apareceu depois de uma longa ausência. O que é que lhe aconteceu, Tomás? Houve uma grande confusão com os horários da minha parte. Ok. Nunca sabia quando é que havia, quando é que não havia, porque eu imprimi a folha mal. Mas agora já está situado. Já, acho que agora também não há grande dificuldade. Ok. Pronto. Então, menos mal. Pronto, como vos disse, vou pôr a aula no Moodle e vou mandar um e-mail a clarificar as datas do trabalho, a clarificar que a aula muda para segunda-feira às 9h30, tudo isso, está bem? Qualquer dúvida, digam. Bom trabalho. Obrigada, professora. Bom trabalho. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana, professora. Obrigada, professora. Até para a semana. Até para a semana, professora.